que existem tantas denominações cristãs, tantas interpretações da Bíblia, que é um único livro, e interpretações por vezes divergentes, e também tantas religiões, né? E isso está muito ligado com a forma como nós percebemos, compreendemos, interpretamos a realidade. E da mesma forma como nós somos muitos, existem várias formas de perceber, compreender e interpretar a realidade, porque nós levamos para a nossa percepção, interpretação da realidade e do divino, do sagrado também, nossas experiências, nossa visão de mundo, nossas vivências. Agora, para a gente conseguir compreender a existência dessas várias interpretações, vertentes e várias religiões, a gente precisa voltar lá atrás nos chamados filósofos pré-socráticos, que começaram a pensar que talvez existisse um fundamento para o mundo, que seria basicamente uma substância presente em tudo, né? E um fundamento mesmo. E aí uns pensaram que era ar, outro que era a terra, outros que era a água, que era o fogo, e etc. E aí chega Platão e divide a realidade em dois e coloca esse fundamento do mundo no campo, né, no mundo das ideias, que é esse lugar fora dessa realidade perceptível e sensível. Então, como ele dividiu em dois, para ele a realidade verdadeira era essa encontrada no mundo das ideias. E nesse mundo das ideias, além das ideias, nós encontraríamos a verdade e a alma, né? E aí fica aqui o mundo sensível, que é como sombra, né? É uma aparência do mundo real, que é esse mundo das ideias. Então, basicamente, ele colocou um fundamento do mundo como a ideia. E para ele, portanto, por meio da reflexão, era possível chegar na verdade que está aí no mundo das ideias. E esse pensamento influenciou muito o cristianismo. Esse pensamento nós chamamos de dualismo de Platão. E influenciou muito o cristianismo, né, com essa questão de espírito, alma, corpo, essa divisão. E também o cristianismo colocou um fundamento para o mundo que é Deus, ou melhor, o conceito de Deus. Acontece que por muito tempo, né, no período que nós chamamos de Idade Média, a igreja e a teologia se tornaram mestras, rainhas dos saberes, de forma que os saberes tinham que passar pelo crivo da igreja, né, pelo crivo da teologia, até que chega o iluminismo no século XVII e faz um rompimento com esse tipo de pensamento, né? Então, se a igreja e a teologia eram rainhas dos saberes com a sua mística, o iluminismo vem e coloca um método, né, científico, racional, e diz que os saberes verdadeiros seguem esse método e para alcançar os resultados, para alcançar o conhecimento, e obviamente que a igreja ficaria de fora, né, porque esse método é racional e nós estamos falando da mística, mas a igreja não se contentou com isso, né? E vendo que estava perdendo espaço, simplesmente se apropriou do espírito do tempo, né? Ou seja, racionalizou o seu discurso para não perder a sua importância. Acontece que a razão se opera por meio da linguagem e o racionalismo age como se a linguagem fosse capaz de compreender, de captar a realidade tal qual ela é e de transmiti-la tal qual ela é. E nós vimos uns vídeos atrás que não é bem assim, né? E eu usei, por exemplo, o exemplo de uma casa. O som, casa. A grafia, casa, né? A imagem de uma casa, a fotografia de uma casa não consegue captar o que é uma casa em si, né? E nós estamos falando de algo que a gente pode ver, apalpar, né? E imagina quando a gente trata de conceitos abstratos como sentimentos, emoções, por exemplo, né? E então a linguagem ela não é capaz de compreender a realidade, captar a realidade e transmiti-la tal qual ela é, né? Então a realidade ela em parte é dada e em parte é feita, em parte ela existe e em parte os seres humanos a constroem. Agora, a experiência religiosa acontece num campo que nós chamamos de pré-racional. E o que isso significa? Significa que a experiência primeiro acontece e depois nós a interpretamos, né? Então a experiência é anterior à interpretação dela. E quando a gente interpreta a nossa experiência religiosa, nós levamos para a interpretação dessa experiência nossa visão de mundo, da realidade, do sagrado, tá? E por isso que existem, então, dentro do texto bíblico, tantas visões, por vezes divergentes, né? Tantas tensões e contradições.
e também tantas interpretações do texto. Então, existem várias formas de compreender, perceber, interpretar a realidade. E nós tendemos a achar que a racionalista é a única válida porque fomos colonizados por um povo que tinha esse pensamento, né, racionalista. E uma das formas, né, uma das ações da colonização é justamente erradicar as formas, a cultura dos povos colonizados, né, dos povos que estão sendo conquistados, inclusive as suas visões de mundo e formas de interpretar a realidade, tá? Então, é por isso que a gente acaba, nós dizemos que o nosso pensamento está colonizado por conta disso. Quem disse que a forma racionalista é a única forma válida de compreender, de captar, de interpretar a realidade, né? Quem disse? Ainda mais levando em conta que a ciência, a própria ciência, é falível. Ellen, onde você quer chegar? Se existem tantas interpretações do texto bíblico, do sagrado, da realidade, tantas formas de compreender, de captar a realidade, o divino, o sagrado, as experiências, como que a gente faz? Qual é a verdadeira? E a primeira pergunta que eu faço a você é: por que só uma tem que ser a verdadeira, né? Esse pensamento de que só tem uma forma de ver, de enxergar, de interpretar, é estranho ao texto bíblico, né? É por isso que o próprio texto bíblico é cheio é diverso, cheio de tensões e contradições. Então, esse pensamento é estranho ao texto bíblico e é baseado no dualismo de Platão, tá? Então, Kellen, o que a gente faz? O que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que a gente precisa descer do pedestal, né? A gente precisa se colocar num lugar de humildade e entender que por que a minha forma de enxergar o mundo, de interpretar tudo, é a verdadeira e de quem pensa diferente de mim é a errada. Então, primeiro a gente tem que se colocar nesse lugar de humildade. E a partir desse lugar de humildade, se colocar também num lugar de diálogo, né? De conversar com o outro, se abrir para o outro. E o diálogo acontece quando a gente realmente entende que o outro tem algo a nos ensinar. E com relação ao texto bíblico, é por isso que a gente tem Jesus como chave de interpretação. Porque a gente precisa abandonar esse conceito metafísico, né? Fora da física, que é o conceito dualista de Platão, e abandonar então esse conceito e ficar com o Deus encarnado, né? O Deus que entrou na história e que foi alguém que pôde ser apalpado, que pôde ser visto e ouvido, né? Então a gente precisa ficar com o Cristo que é a palavra. Ele é a palavra, né? Então não são conceitos, é uma pessoa que existiu na história, que fez coisas, que foi ouvido, que falou e etc. Entende? E é por isso que a verdade também não são os conceitos a respeito de Deus e várias doutrinas. A verdade também é uma pessoa, né? E é com ele que a gente tem que ficar. E mesmo com relação a esse Cristo que pode ser visto, apalpado e etc., esse Cristo presente na história, a gente vai interpretar, né? E é por isso que tudo deságua no diálogo. Portanto, esse vídeo é um convite ao diálogo.